Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui, eu, William, para quem não conhece, Sérgio, bem-vindo, irmão. Tamo junto, irmão. Deus abençoe. De novo, né, mano? De novo, graças a Deus, né? A graça de Deus. Estamos aqui nesse programa que inicia hoje. A esperança jamais acabará. Esse foi um projeto de Deus, foi um pedido de Deus para nós sobre este programa e nós estamos sendo obedientes a Deus. Nós teremos hoje esse encontro que vai ser para deixar Deus entrar na sua casa hoje. O que é este programa? Até para você, eu vou falar o que é o programa, para você não correr, né? Porque as pessoas costumam às vezes entrar e já correm do programa ou só dão uma passada de vista. Esse programa nós vamos dar um testemunho maravilhoso do agir de Deus. E tu sabe que na televisão o que mais passa desgraça é as coisas que dão errado na vida. E esse é o projeto de Deus, falar das graças que tem acontecido na igreja, nas casas, nas famílias, e a gente às vezes tem dificuldade de enxergar tudo isso. Então esse programa que está aqui, a esperança jamais acabará, porque é a nossa fé, ela vai entrar profundamente dentro do teu lar. Você que estava com esperança, com pouca esperança, você diz que a esperança acabou, esse é o programa para você assistir. Convide as pessoas para entrar, compartilhe esse canal, que nós estamos aqui ao vivo. Daqui a pouco nós vamos receber o casal, o Paulo e a Lilian, que vão dar o testemunho aqui ao vivo. E a gente vai começar com essa canção, que é a canção do programa, que Deus trouxe ao coração, uma música nossa, eu vou dizer que é nossa aqui, tá, irmão? É nossa agora. Uma música nossa, é do Sérgio, a gente já está tomando posse também. A gente vai cantar porque ela tem tudo a ver com esse programa, para que você não desista, para que você tenha certeza que a nossa esperança jamais acaba, porque nós temos um Senhor em nossa vida. Canta para nós, irmão. Saiba que Deus está aí, apesar de não ouvir, você pode lhe sentir. Sua dor dói no coração de Deus. Se preciso, Ele daria seu filho novamente. Não desista, pois Deus está contigo. Ele é seu melhor amigo. Não deixe de lutar, não desista, pois tudo vai dar certo. Quando Deus está por perto, a vitória alcançará. Saiba que Deus está contigo. Não te esquece, te carrega em teus braços com amor. Este amor flui do coração de Deus, te liberta e te restaura, te dá vida plenamente. Não desista, não desista, pois Deus está contigo. Deus está contigo. Ele é seu melhor amigo. Não deixe de lutar, não desista, pois tudo vai dar certo. Quando Deus está por perto, a vitória alcançará. Glórias a Deus, gente, glória a Deus. Que música maravilhosa, não é verdade? E essa música é a música tema do nosso programa, a esperança jamais acabará. É uma música composta aqui pelo nosso irmão Sérgio, depois ele vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Mas essa música veio tão forte no meu coração a primeira vez que eu escutei essa canção. É uma música que ela vai avançar sobre os lares para que levante pessoas que estão caídas. E eu quero dizer para vocês que cada vez que você escutar essa canção a partir de hoje, ou profetizar aqui, cada vez que você escutar, você vai lembrar: a esperança jamais acabará.
porque a gente não pode desistir, nós temos um Deus maravilhoso. Amém, Sérgio? Amém, amém. Glória Quer a Deus. falar um pouco sobre a canção? Aproveita, fala aí, faz tua... Essa canção, ela nasceu no dia 25 de dezembro, às 17 horas, de 25 de dezembro de 2019, onde a qual a Rosana, que nos convidou para fazer oração para um jovem que estava com câncer, e nós chegamos naquele local, né? Toda a família estava triste, né? Porque os médicos já tinham desenganado aquele jovem, né? E nós chegamos lá, e quando eu cheguei eu levei um impacto, assim, porque as pessoas estavam no canto chorando, o outro lá triste, e não tinha ânimo, não tinha alegria, não tinha esperança. E aí eu falei para o Senhor, o que eu vou falar para esse povo? Dia do Natal, né? E Deus falou muito forte no meu coração: coragem, não desista. E nós fizemos aquele momento de oração, e Deus conduziu aquele momento de oração conosco, e eu saí de lá com esta canção no dia 25 de dezembro. Glória a Deus, dia 25 de dezembro do nascimento. Por isso que essa canção está aqui, porque é o nascimento de Cristo. E é o nascimento também, quem sabe, aí na sua casa e na sua família. Amém? Que você seja acolhido, que você mande para todas as pessoas. Nós estamos no Facebook da paróquia, no Facebook da Nossa Senhora da Esperança, é isso? Tá no YouTube também, não? Não, ainda não, gente, mas nós vamos estar no YouTube da Nossa Senhora da Esperança. Inclusive, ia pedir para você entrar lá e fazer inscrição, gente. Nós precisamos chegar a 1000 seguidores para a gente passar aqui ao vivo. E isso eu vou dizer para vocês: nós não queremos seguidor no YouTube para ganhar dinheiro. Nós queremos evangelizar e falar de Jesus aqui. Então nós vamos chamar aqui, vou pedir para o Sérgio para ele cantar uma canção de Nossa Senhora, para a gente consagrar esse programa a Nossa Senhora, a Mãe, né, a Mãe Esperança. E eu gostaria de falar que eu até esqueci que nós estamos com... Isso aqui é um projeto da Paróquia Senhor Bom Jesus, né? A gente conversou com o nosso pároco, o Padre Odair, pedimos a bênção dele e ele deu o sim para nós, que tudo isso é um projeto de Deus. Foi pedido por Deus em oração, foi pedido por Deus que tivesse esse programa aqui do jeito que está acontecendo. A gente vai mexer um pouquinho, você ajeitar, fazer o melhor para Deus. Se tiver alguns erros aqui, gente, é o primeiro. A gente vai acertando. Pode escrever aí que precisa melhorar tal coisa, que nós estamos aqui para fazer o melhor para Deus. Amém? Vamos cantar uma canção de Maria. Enquanto tu canta a canção de Maria, eu vou pedir já para o Paulo e para a Lília vir para cá para orar conosco. Tantos são os corações, ó Mãe, que em ti querem repousar. Venho também hoje aqui aos teus pés depositar minhas lágrimas, meu sofrimento, meu cansaço e desilusão. Igual a voz no seu olhar, só posso confiar. Senhora das graças, eu hoje te peço, olha pra mim, minhas dores te entrego. Leva Jesus todo o meu coração. Amém, amém. Gente, nós estamos aqui e nós vamos iniciar esse programa, e esse programa aqui é da Renovação Carismática Católica. Então, ele é guiado pelo Espírito Santo. Aqui não tem, a gente tentou preparar o melhor para vocês, para seguir um roteiro, mas aqui, se Deus levar para o lado, nós vamos, porque é o Espírito Santo que conduz. E eu já falei para eles, a gente ia rezar antes, eu falei, Deus veio no meu coração para a gente rezar aqui, orar todos juntos aqui. Nós vamos começar esse programa orando junto, e essa oração ela já vai se estender para você que perdeu esperança, você que teus filhos estão numa droga, e aquela missão impossível, você já desistiu. A esperança jamais acabará conosco. Então vamos orar junto. Paulo e Lília, bem-vindo, irmãos. Obrigado, quero acolher vocês. Estamos aqui, eu nem acolhi vocês, né, irmão? A gente já olhou ali atrás. Sejam bem-vindos. Uma bênção de novo, né? Semana passada eu estava lá com vocês e agora vocês estão aqui. Amém? Muito obrigado pelo sim de vocês, pela vida de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado, é um prazer, né? Fazer a abertura desse programa maravilhoso, então vai ser uma graça, tenho certeza. Muitas almas, muitas famílias serão alcançadas. E é bom demais, vamos rezar. Falar rezar, nós estamos dentro, né? Rezar, orar, é isso que
que nos chama e que nos alimenta. A oração faz nós alimentarmos, e através disso aí vai ser uma maravilha essa noite. Tenho certeza que esse programa vai dar muitos frutos aí para Deus aí, e para a Renovação Carismática Católica, e mais ainda para essa paróquia, né? Amém. Com certeza. Amém? Boa noite, Lília. Ela deve estar um pouco nervosa agora, mas isso é normal. Daqui a pouco... É uma alegria estar aqui, né? Que bom. Com certeza vamos orar junto, porque através, talvez, do nosso testemunho, muitas famílias vão ser encontradas com Deus de volta, né? Que estavam desanimadas. Eu tenho certeza que se Deus nos escolheu, é porque tem algo para tocar em alguém, né? É verdade. E eu vou dizer para vocês, eles estão aqui porque Deus trouxe ao coração. Inclusive tem uma pregação com eles aqui para a gente fazer online na quarta. E Deus veio no meu coração, até cancelei, né? Falei, irmão, não, mano, não vai na quarta, tu vai num programa porque Deus me trouxe ao coração que é para estar no programa. Então é de Deus estar aqui. Graças a Deus. Eu vou dizer para você, gente. Eu vou falar para ele, mas isso aqui, ó, era uma tranqueira. Vocês vão ver a graça que Deus faz. Deus é bom. Tu também era? Eu também. Deus escolheu aqui só assim, só curva. E nós estamos aqui porque Deus é bom. A esperança jamais acabará. Amém. Vamos orar então. Nós vamos orar por você que está assistindo também. Nós vamos orar por nós. Pedir o Espírito Santo que Ele venha sobre nós. Espírito Santo, Derrama, Senhor, teu Espírito Santo sobre nós. Que nós diminuímos, mas que tu somente tu cresce nessa noite. Que a tua graça seja abundantemente sobre esse lugar, sobre essas casas. Senhor, invade poderosamente as casas. Entra, Senhor, aonde já não tem mais a esperança, aonde já não tem mais a alegria, já não tem mais o amor, a caridade, a fraternidade. Senhor Deus, entra, Senhor. Entra, permite você nessa noite nas suas casas, aonde você estiver, que o Senhor entre na sua casa para levar novamente a esperança, levar o amor, levar a graça, a bondade, a sua infinita misericórdia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Entra, age, fala no meio de nós. Vem me curar. Peça que o Senhor da cura ele está a entrar na sua casa. Vem me sarar. Sara as feridas, seus traumas, os medos, Senhor. Vem, Espírito Santo. Me ajudar. Espírito Santo. Espírito de Deus. Você que está em casa, se coloque, se Vem prostre em me oração. curar. Se coloque, porque Deus te dará resposta nessa noite. Deus te dará sinais, prodígios e milagres na sua vida, na sua casa. Me ajudar. Ó Espírito de Deus. Vem sobre esse lugar, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, um fogo Aqueles que estão abatidos, Senhor. Aqueles que estão desanimados. Aqueles que estão sem a esperança, Senhor. Sem vida, Senhor. Senhor, leva, Senhor, a esperança. Leva a alegria, leva a vida, Senhor, para aqueles que estão desanimados. Aqueles que estão sem a esperança. Cura, Senhor. vem me sarar, me ajudar, Espírito de Deus. A imagem que o Senhor me dava quando orávamos é como se o Espírito Santo ele fosse entrando pelo canal do celular e fosse indo às pessoas. O Senhor já vai acalmando corações, pessoas que estavam nervosas. O Senhor está entrando na sua casa para que você possa assistir e se acalmar. Pessoas muito ansiosas, o Senhor me traz ao coração. Então que você possa acalmar, acalma o coração.
Deus quer falar com você hoje. Deus quer falar conosco hoje. Deus vai falar. Então calme para que você possa ouvir. Fique calmo. Respira. Fique calmo. Se você... E me vem ao coração, você que aconteceu uma desgraça hoje, me vem ao coração isso. Que você assista esse programa e calme. Respire. Respire e sinta a presença de Deus. É muito forte a presença de Deus ao nosso meio. E eu tenho certeza que é com você também. O Senhor me traz ao coração pessoas que estavam chorando, as lágrimas. O Senhor está aí na tua casa te visitando. Calme o coração, Deus vai falar contigo através desse testemunho que nós temos aqui hoje. Então que você deixe Deus falar. E o Senhor me traz ao coração pessoas que têm se debatido, lutado, mas você não tem escutado o Senhor. Pare hoje. Talvez você vai salvar o teu casamento hoje. O casamento que você fez tudo fez de todas as formas tentar restaurar e não conseguiu ainda. E hoje eu tenho certeza, gente, que através do que você vai ouvir hoje, Deus vai levantar você, vai te mostrar com certeza do que você tem que fazer. Inclusive pessoas que estão aprisionadas, você que tem filho preso, você que está com problema em emprego, finanças. Sabe, o Senhor me traz ao coração muito forte pessoas que têm tentado o ativismo, né? Pessoas que têm buscado andar sozinhas, pessoas que têm buscado, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. O Senhor colocava para o meu coração quando nós orávamos, William. O Senhor mostrava muitas casas com divisórias nos seus lares. Uma divisórias casais vivendo uma separação dentro dos seus lares. E essa divisória, você dividiu a sua casa. Você ficou com seus filhos, você mulher, ficou com seus filhos para um lado e o teu esposo para o outro lado. E a imagem que o Senhor mostra assim, ó, nessa divisória, o teu marido, infelizmente, quando aconteceu toda essa separação, vocês moram no mesmo terreno, na mesma casa, mas com essa divisória, o teu marido aí sim se lançou no pecado mais ainda do que já estava na lama, né? Então nessa divisória, Deus hoje, e é uma casa, não é uma casa só, são várias casas. Deus mostrava-me assim, através desse testemunho, você vai reconstruir novamente a sua família, a sua casa. Essa divisória, em nome de Jesus, vai ser derrubada nessa noite. Em nome de Jesus. Muitos lares, muitos casamentos, Deus vai dar uma essência, um amor novo, uma restauração no casamento, no matrimônio, através de hoje. Vai ser algo transformador na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Vamos cantar essa canção para a gente ir acalmando um pouquinho desse refrão, e aí nós vamos sentando. Pode sentar, irmãos. Cante isso se você sabe essa canção. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura minha família, Senhor. Restaura minha família, Senhor. Restaura minha família, Senhor. Amém, amém. Você que entrou depois e pegou a oração, nós estamos aqui no nosso programa, o primeiro programa de muitos que virão, em nome de Jesus, onde o programa é A Esperança Jamais Acabará. E nós vamos, o que é esse programa? É uma entrevista, um bate-papo. E você vai ver que nesse bate-papo Deus vai falar muito com você. Nós estamos aqui com o Paulo e com a Lília. Obrigado novamente por vocês estarem aqui. Queria que vocês se apresentassem para nós, né? São casados, têm filhos, nomes dos filhos. Então, Eu sou o Paulo da Lília, né? eu sou a Lília do Paulo. Então nós estamos casados aí Nós somos casados aí, quanto tempo, Lília? Há 31 anos. Só para ver se a Lília está esperta, se ela está ligada. Foi dia 9 de junho, às 19h32, aonde que nós batemos o pênalti, fizemos um grande golaço para Jesus. Então, uma alegria nós estarmos aqui. Eu sou o Paulo e a Lília, somos hoje da Comunidade Católica Casais de Oradores, somos fundadores, membros dessa comunidade, né? Então, uma graça. Somos casados, temos 3 filhos. Temos o Danilo, de 31 anos, né? Casado também já. Tem 3 filhos, então somos avós, 3 netinhos.
Por isso que tá careca, então. E diz que quando a gente é avô, é pai pela segunda vez. É uma graça, né, cara? É uma felicidade, nossa. Então nós temos o Emanuel de 22 anos, 23 anos. E temos o João Paulo também de 18 anos. Né? E os 3 netinhos, que é o Cauê, o Caian e a Isabela. Né? 3 netinhos, a Isabela de coração. Quando o nosso filho conheceu a Kátia, já tinha a Isabela de 3 mesinhos. Mas ficou como a nossa avó, nossa netinha. É amor, né? É um amor nosso, é o nosso presente de Deus. E o filho de vocês ainda estão no futebol? Tinha um filho de vocês, um deles que era no futebol, metido no futebol, ainda tá? Na realidade, os 3 são, né? Os 3? Os 3 são jogadores de futsal. Né? O Danilo mais velho estava jogando ano passado no Paraná, aqui em São José dos Pinhais. Machucou o joelho, acabou operando, daí está em recuperação ainda. Daí nós temos o Emanuel, que voltou essa semana para Campinas, mora em São Paulo, Campinas. Também joga no Pulo do Gato lá em Campinas. E o João Paulo, 18, também joga no Minas Tênis Clube, lá em Minas Gerais, Belo Horizonte. Também, só que está aqui em casa por causa da pandemia, né? E tu sabe o que tu tá falando, Paulo? Agora teus filhos, os 3 jogadores de futebol, puxaram o pai, né? O pai gostava de futebol, né? E aí a gente vai falar depois, mas o testemunho, né? Isso. Como é o testemunho, né? A importância do testemunho nosso na nossa família, né? E como vem de geração, as pessoas às vezes não acreditam que isso, as coisas, os pecados também vêm de geração, né? E eu não estou dizendo que isso é um pecado, é glória a Deus, é uma bênção isso, né? Se a gente souber levar. A gente vai falar um pouquinho aqui, ver que o Paulo se perdeu um pouco aí na lida, mas é uma bênção, como segue, como os filhos acabam seguindo isso também para o bem, né? Nosso bem, né? Se a gente segue um caminho certo, os filhos também seguirão o caminho certo. Mas nós erramos na vida, nós falhamos, e é isso que nós vamos falar um pouco aqui. Porque as pessoas às vezes têm costume de pensar que nós estamos na igreja porque nós fizemos tudo certinho. E se a gente erra, eles ainda apontam o dedo para nós. Mas tu está na igreja, como é que você faz isso de errado? Não sabe eles que nós é que precisamos, né? Que a gente está na igreja porque a gente precisa muito de Deus, porque nós pecamos bastante, né? E fala um pouquinho para nós, pedir para vocês falar um pouquinho sobre... A gente vai começar lá no passado para saber um pouquinho de vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a família de vocês, como nasceu, se nasceu em Joinville, os pais, irmãos. Então, eu me chamo Lília, né? Eu sou filha, eu acho que a minha mãe, quando ela faleceu no mês do parto, dia que eu nasci. Então, ela tinha já 10 filhos, 12 filhos comigo. Então, quando ela faleceu, nós éramos em 10, em 11. Ela faleceu depois outra. E quando a minha mãe faleceu, ela deixou todos os pequenininhos, né? Eu fui criada daí pelo meu pai, até os 9 anos. O meu pai era um homem totalmente religioso. Ele era de missa diária. Ele era de terço todos os dias. Ele era um homem que nunca dormiu, nunca eu vi ele dormir sem rezar. Foi um pai que deixava de comer para dar comida para os filhos. Excelente pai. Mas no correr do tempo, né? Quando eu tinha 9 aninhos, ele veio falecer. Aí eu fui criada por uma irmã mais velha, que é a minha irmã, a Darcy, e o Daniel, meu cunhado. Fui criada com eles dos 9 anos até os 21 anos. Saí da casa deles com 21 anos. E ali foi uma época bem difícil da minha vida, porque daí eu perdi a minha identidade, né? Porque a mãe, eu não tive mãe, então eu não tive contato de mãe, então eu não sabia o que era isso. Então, quando eu tinha o pai era tudo para mim. E quando eu perdi o pai, eu fui morar com a minha irmã e com o meu cunhado, eu já não tinha muita identidade com a minha irmã. Gostava dela, respeitava ela, mas eu era tudo meu cunhado. Então, meu cunhado, ele bebia, ele era alcoólatra e machucava bastante a minha irmã, mas, assim, para mim ele era meu tudo, era a minha referência, né? E, assim, sempre que quando ele chegava em casa, eu corria, botava chinelo no pé dele, eu sempre queria ser amada por ele, sabe? E, com certeza, fiquei 18 anos na casa dele e eu fui amada. Do jeito que ele poderia me amar, né? Não era o jeito que a gente gostaria de ser, mas é o jeito que ele pôde me dar o amor. E fui muito, graças a Deus, abençoada nessa família. Tenho 3 irmãos de coração, que é a Rosicléia, o Rogério e o Reginaldo, que são meus irmãos de coração, que eu sempre falo assim, que eles são meus sobrinhos, na verdade, porque ela é minha irmã, a minha irmã que me criou, mas eu não tenho ela como irmã, eu tenho ela como minha mãe, respeito, tenho uma admiração gigante por ela. E os meus irmãos de coração. Hoje nós somos em 10 irmãos vivos de sangue,
E somos, graças a Deus, um mais apaixonado pelo outro. Um irmão que cuida mais do outro. E a gente começa, Lilian, falando aqui, tu já tinha todos os motivos para ter raiva de Deus, né? Mas eu tinha. Tu tinha? Raiva. Eu tinha terror, eu odiava Deus. Não falava de Deus para mim. Olha só, Deus e Nossa Senhora para mim não existia. Eu não acreditava nela. Para mim era uma mulher qualquer. E era minha. Quando eu falava de época de Dia das Mães e Dia dos Pais, para mim não era o pior dia. Eu era a pessoa mais infeliz da face da terra nessa época. Mesmo teu pai sendo bem católico e rezando o terço, tu não acreditava? Não acreditava. Não acreditava. E mesmo, até quando eu era criança, 9 anos, eu não entendia. Rezava terço por rezar. Quando o pai morreu, eu disse, mas que Deus é esse? Ele rezou, levaram a mãe, agora estão levando o pai. Eu tive que... Nós éramos em 3 de menor, 5 com dois netos do meu pai, que tivemos que ser tudo dividido. Um pegou um, outro pegou outro. Então isso foi uma revolta gigante para mim. Quando eu fui adotada com a minha irmã, que é 2 anos mais velha que eu. Nós duas somos juntas adotadas pela minha irmã. E ficamos, eu acho que 6 meses juntas. Aí o meu cunhado não deu certo com ela e pediu para ela sair, para outra pessoa adotar ela. Foi a pior parte da minha vida. Porque a gente era muito agarrada. Eu não tinha ninguém, eu tinha só ela. E de repente também foi tirada. Então foi tirado o pai, a mãe e a Márcia. Que foram tudo que eu tinha. Então, eu ficava com febre, ela ficava com febre lá. Então, foi uma época bem difícil da minha vida. Minha juventude, indo para a escola, rodei 3 anos na primeira série. Quando criança, todo mundo dizia assim, tu nunca vai dar nada, tu é burra. Então, assim, eu fui aprender a ler certinho. Talvez ainda leio bem erradinho, mas, para mim, eu acho que tô ainda bem, é na Bíblia. Sabe? Tu vê, tu tinha... Tudo que tu passou é muito forte, né? Porque além de tudo que tu passou, de perder os pais, ainda teve essas palavras de maldições que a gente às vezes pensa, né? Nós estamos na igreja, a gente não sabe a importância de lançar a palavra de maldição sobre os filhos. A dor que como causa feridas e como tu não consegue depois se recuperar. Só se tu ir muito para Deus. Se tu entender quem é Deus na tua vida. Então eu não sabia disso. Sabe? A minha irmã que me criou, na época ela era espírita, sabe? Me levou para missa, me levava para, tipo assim, eu fiz comunhão, fiz crisma, sem nunca nem saber quem era Jesus. E tu sabe que eu estava essa noite, quando eu estava orando, me vinha exatamente isso que tu está falando, que é um ensinamento para nós. Eu me preocupo bastante de ensinar os meus filhos, na verdade não é ensinar, é fazer com que os meus filhos tenham a experiência com Deus. Porque a gente, às vezes, os filhos podem ver, né? Ver o pai rezando, e o meu filho pequeno de 6 anos, o Mateus, perguntou assim, mas Deus realmente existe? O Jesus existe, mesmo ele é de brincadeira. Então, assim, se a gente não cuidar dessas coisas, não crescer nessa maturidade, eles vão crescer com essa dúvida na cabeça. Por isso que eu tenho no meu coração que eles têm que receber o batismo no Espírito Santo e ter um encontro com Deus, porque a partir do momento que uma pessoa tem um encontro com Deus, ninguém mais tira isso do coração dela. Isso né? mesmo. Então, Paulo, fala um pouquinho da tua vida aí, Paulo. Tua infância. Eu sou joinvilense, a Lília também é joinvilense. Nascemos aqui em Joinville mesmo, somos natural da... Eu sempre falo assim que nós somos da cidade das bicicletas, das flores, dos príncipes. E aqui está o príncipe Paulo. Então, gente, essa parte aí vocês pula. Então, sempre a minha vida toda eu nasci ali no Veracruz mesmo, no bairro Floresta, né? Então a minha infância foi toda ali, uma infância bem complicada, de uma família muito pobre assim, né? Muito pobre. Nós éramos em 8 irmãos, somos ainda, graças a Deus, os 8 são vivos, 3 mulheres e 5 homens. Meu pai faleceu muito cedo, quando eu tinha 16 anos também, meu pai faleceu. Meu pai é evangélico, né, da Assembleia de Deus, pensa num homem fervoroso mesmo, de muita oração. Minha mãe católica, daquela tradicionalista assim, que de vez em quando ia numa missa, né? Então a gente cresceu assim, sem uma direção. O pai não conseguiu levar para a igreja evangélica e nem a mãe para a igreja católica. Então nenhum dos irmãos, nós éramos de igreja. Eu na realidade eu não conhecia Deus e não conhecia igreja, eu não sabia.
Eu até lembro assim, eu tinha um amigo de infância, o Biluca, né, uma figuraça, Biluca. Então nós andávamos muito juntos. E eu lembro assim, quando o pai falava assim, ó, quando era a Páscoa e Natal, eu e o Biluca ia para a igreja do pai, lá na Assembleia de Deus. Mas por quê? Porque na Páscoa eles davam coelhinho da Páscoa, cara. E tinha chocolate, eu muito pobre, né? Para comer um chocolate, cara, só se fosse lá, né? Na igreja. No Natal também ganhava chocolate, então eu e o Biluca ia. Mas assim, a gente nunca experimentou mesmo Deus, né? Na igreja católica eu também não ia mesmo, não lembro assim de frequentar a missa, nada. Então uma infância muito pobre assim, morávamos numa casa de madeira, meia água, chovia muito dentro de casa. Os pisos assim, as madeiras, era muita brecha assim, muito buraco. Então a nossa cozinha era de material, mas o piso era barro, né? Aquele barro batido, então não tinha café. A minha família, na minha casa não tínhamos café, era só cevada naquele tempo. Margarina, leite, só se fosse para comer na casa dos outros, nas vizinhanças. Mas nós não tínhamos mesmo, então era pão com banha e açúcar, quando tinha. Então foi assim uma infância muito sofrida assim. Eu vejo assim, quando nós saíamos para ir numa casa de alguém assim, a minha mãe, eu lembro assim uma lembrança muito grande, quando a minha mãe trabalhava numa casa e a mulher era muito bem de vida. Eu não via a hora de a mulher falar assim, ó, traz teus filhos para vir tomar um café, porque daí tinha muitas coisas gostosas. E deixa eu te perguntar algo que me vem ao coração. Esse programa é um programa ecumênico, né? A gente também quer evangelizar, seja para quem for, a gente quer falar de Deus. Como é que foi a criação tendo um pai católico, uma mãe católica e um pai evangélico dentro de casa? Isso gerava muito confronto? William, isso eu trago para o meu coração. Isso eu até prego, quando nós pregamos em retiro, em alguns lugares assim que chama a gente. Um exemplo de vida, sabe? Meu pai, não por ser meu pai, né? Manuel Gil Rodrigues, seu Maneca, todo mundo conhecia. Seu Maneca ali no Beco. Seu Manuel, por mais que a mãe era católica, mas o seu Manuel, aquele evangélico de não andar, não usar bermuda, não assistir televisão, né? Era radical mesmo. Mas eu nunca vi meu pai falar mal de Nossa Senhora. Nunca vi meu pai falar mal dos católicos. Isso gravou meu coração. Por isso que ele era um homem de muita oração. Porque quando a pessoa ela é muito de oração, hoje pela experiência que a gente tem em Deus, por mais que ela esteja em outra congregação, outra religião, se ela for muito de oração, ela não vai perseguir um católico, se ela for de uma igreja evangélica. Esses são pessoas que, infelizmente, por isso que eu trago. Então, não tinha muitos conflitos assim, sabe? Do pai e da mãe, porque ela era católica e o pai não conseguiu levar a mãe também. Os meus irmãos, até o mais velho que eu, um tocava, começou a tocar, mas também não seguiu. O outro também tentou ir, mas não seguiu. Então, nenhum deles conseguiu, nem as meninas e nem os homens, nenhum deles conseguiram, nem na católica e nem na evangélica. Paulo, é possível ser de Deus mesmo tendo um pai de uma religião e a mãe de outra, né? É isso que eu estou falando, porque me veio o coração na hora, assim, que às vezes as pessoas acabam causando isso, botando isso como uma desculpa, né? Divisão dentro de casa e tudo mais. Óbvio que se tiverem os dois no mesmo caminho é muito melhor, porque estão, né? Mas também pode ser de Deus dessa forma, né? Com certeza. E vamos avançar um pouquinho na idade aí. Tu ainda tinha cabelo. Fala um pouquinho da juventude para nós. Como é que foi tua juventude? Cara, eu posso rir, né? Eu sou careca, tá aí, ó. Dali em diante, o pai faleceu, daí a gente, né? Eu tinha 16 anos. Daí eu me ingressei, já claro, desde o comecinho, muito novo, já comecei no futebol, né? Então eu estava naquele tempo eu já estava no JEC, já jogando no Joinville Esporte Clube, na categoria de base. Tu era craque mesmo? Não, mais ou menos, né? Meia boca. Jogava um pouquinho. Então a gente começou, daí ali em diante, começou assim, sem experiência em Deus, nada assim, né, William? Então, daí eu comecei a participar do futebol, daí já não tinha mais o pai para estar puxando a orelha, né, dando aquelas coças aquela coça que muitas vezes ele dava, não com chinelo, mas um cinturão de couro. Então o pai estava ali, e quando o pai faleceu, daí tu vê como um homem dentro de casa, o pai de família, o esposo, quando ele sai de casa, como no meu caso o pai faleceu, a mãe não teve força para nos manter na rédea, né, na direção. Então ali as coisas, a minha juventude começou a desandar, eu já não respeitava mais a mãe pedia para fazer as coisas, mas eu não seguia mais. Então foi abrindo portas, eu comecei a jogar, daí amizade daqui, amizade de lá. Quando a gente foi ver, eu já comecei a experimentar o álcool.
Eu lembro que eu fui morar em São Paulo, daí quando a Lília talvez vai falar isso depois, quando a Lília engravidou, eu fui embora para São Paulo. Né? Tive uma proposta lá, fui para lá, para São Paulo, jogar para lá, e lá eu tomei o meu primeiro porre, né? Lá foi o primeiro porre mesmo, que eu acho que o que tinha dentro do bar daquela boate, eu tomei tudo que tinha. Nem sei como cheguei desmaiado na concentração, no clube, então dali em diante, o esporte, o futebol, ele abre muitas portas, né, do pecado. Então eu me lancei, né? Daí não tinha mais ninguém para pegar no meu pé, para dar uma direção. Vai por aqui, não fuma cigarro, não fuma maconha, não cheira, tal, né? Não bebe, cara, que isso faz mal para ti, porque você é jogador, vai fazer mal pro teu corpo. Não, eu não tinha direção de pai, eu não tinha direção de mãe. Meus irmãos também perdidos, né? Um nas drogas, outro na bebedeira também. Então eu, na minha juventude, não tive alguém que colocasse eu no caminho que talvez seria hoje um Neymar da vida, né? Mas o alcoolismo mesmo, a bagunça, me tirou do caminho, né? Muitas vezes, dos sonhos. E quando tu foi para lá, já conhecia a Lília, então? Vocês conheceram, com quantos anos vocês se conheceram? Eu tinha 16 anos, né? Foi bem ali naquela fase, né? Não, quando a gente se conheceu, tu tinha 14 anos, não foi na escola, né? Antes do teu pai morrer. Isso. A gente se gostava, mas não tinha nada um ver com o outro. Ele até já tinha outra paquerinha. E quando ele tinha 16 anos, o pai morreu, a gente já se conhecia, era amigos. A gente sempre foi muito amigo na escola. Ele cuidava de mim, ele me ensinava na escola. Quando ele faltava aula, meu Senhor do céu, caía meu chão, né? Não porque eu gostava dele, porque ele era meu amigo. Porque ela colava a gente gostava de ficar junto. Ele próprio faltava só de sacanagem, então a Lília colava. É que na realidade, até que tu falou, eu era jovem, mas gente, eu tinha um cabelo maravilhoso, gente. Eu era jogador, então eu tinha cabelos compridos, enroladinho assim atrás. Tem saudade do cara, cabelo. Quando eu corria, eu fazia assim, o cabelo ia pra lá e pra cá. E o interessante, eu não posso perder essa. O interessante, quando meu pai faleceu no velório, a Lília tava na ponta do caixão do meu pai e a minha namoradinha também, a outra, tava lá na cozinha, cara. Então tava as duas lá. Pô, cara, aquele tempo eu era muito bonito, cara, sabe? Aquele tempo eu era muito gato. Então, na realidade, nesse conhecer a Lília, cara, a Lília era a menina mais bonita no colégio, William. Então, pô, não foi fácil, né, cara, pra conquistar a Lília. Não foi fácil. Mas ela não usava óculos pra gostar de ti, assim? Não, mas era charmoso, cara. Pô, tinha cabelo, era bombado, jogador, cara. Pô, coisa linda, era coisa linda. Brincadeira. Ele tinha cabelo, ele acha. Quer dizer que o careca não é bonito? Chegou a essa conclusão? E eu não. Eu, quando conheci o Paulo, conheci na escola, fomos amigos. E depois, quando a gente tinha 16, eu tinha ele 14. A gente começou, com 16 anos, a gente começou a paquerar. Aí a minha irmã não deixava, porque ele tinha um irmão que estava preso. Aí a família usava droga. Daí a minha irmã, não. Né? Deus me livre, não chega perto desse dali, tudo errado. Ele também vai errar. E daí foi me afastando dele. Mas a gente ficava escondido, paquerava escondido. Aí quando eu tinha 19 anos, ela deixou nós namorar firmes. Mas só que... Tu tinha 18. Eu tive muitas dificuldades no meu relacionamento. Até com a outra menina lá, quando eu namorava com a outra menina, eu só jogava. Então, como a minha família era uma família muito pobre, eles conheceram a história minha, um pouco da minha história. O pai dessa menina fez ela terminar um namoro comigo por causa disso, porque eu era jogador e também a minha família é muito pobre. Então, desde aquele tempo, tu vê quantas rejeições, né? Até hoje, tu vê. Hoje eu não esqueço disso. Até com a Lília também, quando o meu relacionamento, quando a gente começou a paquerar, a namorar, teve muita barreira porque a família da Lília era um pouco melhor de vida, né? Então eu já não tinha condições, tu vê. Eu ia na casa da Lília de bike, eu tinha minha bicicletinha, minha magrela lá, né? Então eu ia lá, eu chegava lá e eu percebia assim, muita rejeição porque eu era pobre. Eu também tinha meus irmãos que tinham muito problema com drogas. Então ele sabia da história. Tinha um irmão meu mais velho que vivia preso e tal. Então tudo isso dificultou muito o nosso relacionamento. Muitas dificuldades por causa disso também, né? Então se a gente olhar a história de vocês, né? Como Deus escolheu os certos, né? A gente olha a história da Lilian, todo o nascimento dela, a história dela muito ferida. Olha depois a história do Paulo, muito ferida. E Deus quis que os dois estivessem juntos. Dois feridos. E juntos, dois doentes, na realidade. Né? Dois doentes. Com 19 anos, quando a gente começou a paquerar, 3 meses eu estava namorando que a minha irmã deixou dentro de casa, nós tínhamos uma relação. Pela primeira vez eu engravidei.
Aí, não, a gente teve relação. Daí ele não queria mais. Ah, eu não sou muito novo, não quero. Aí disse que não queria mais, foi embora. Aí eu estava trabalhando, ele me ligou. Ah, quero falar contigo, meio-dia. Aí eu fui me encontrar com ele. Vê quando tu não escuta o Espírito Santo, naquela época eu escutava o próprio falar comigo. Ele dizia assim, ó, vai hoje, meio-dia, tem relação e tu vai ter um menino. Danilo, o nome do teu filho. E tu vai ter esse filho. Tu vai engravidar. Eu fui certinha que eu ia engravidar. Ele me ligou, deu tudo certo. Ele me ligar, eu ia na casa dele. De noite cheguei em casa, minha irmã falou, onde tu teve que tu não veio em casa almoçar? Eu disse, eu fui no Paulo, tive relação, tô grávida, é um menino. Danilo, o nome do meu filho. Ela queria me matar. Ela disse, o que tu tá falando? Eu disse, tô grávida. 10 dias depois eu peguei o resultado, estava grávida. Aí quando ele pegou o resultado que estava grávida, ele disse, não, eu tenho 18 anos. Eu não estou preparado para casar. E ele pegou e sumiu. Aí eu cheguei para minha irmã e disse assim, pô, e agora? Como que eu vou fazer? Porque para mim, olha como eu era tão... Porque eu não tinha ninguém para conversar sobre relação sexual. Então, para mim, eu tinha que todo dia fazer relação sexual. Para um dia fazer o pé, um dia fazer a mão, outro dia fazer a orelha. Eu não tinha, na minha imaginação, que eu fazia uma vez e a criança ali vai se formar. Eu achava que todo dia eu tinha que fazer. Eu disse, meu Deus, agora foi embora, e agora? Como que eu vou fazer? Vou ficar pela metade a criança, né? Cara, pela metade. A minha irmã ficou tão braba. Disse, pouco fértil o cara, né? Onde já se viu? Quando foi para fazer, tu me perguntou e agora tu nem sabe isso. Eu disse, pois é, não sei nada. Aí ela sentou comigo, conversou. Aí na época que, como eu era adotada deles, eles tinham uma menina também, eu falei pro meu cunhado, ó, eu tô grávida, se vocês querem eu vou embora de casa. Ele olhou para mim e disse assim, eu nunca vou esquecer isso. Ele disse assim, tu é a filha que todo pai sonha ter. E eu louvo e agradeço a Deus por esse bebê e eu vou cuidar para ti. Se o Paulo não te assumir, eu vou te assumir. Eu e a Darcy vamos assumir essa criança como nosso. E foi isso, 9 meses ele cuidou de mim. 9 meses que ele ia para São Paulo, ele comprava um presente para os filhos e ele comprava para mim também. Se ele via alguma coisa bonita de criança, ele trazia para o meu filho. Quando eu tive, quando ele era caminhoneiro, né? Quando eu comecei a sentir as dores para ir, ele tinha que viajar, ele botou outra pessoa para viajar e ficou. Ele foi a primeira pessoa que pegou meu filho no colo. Segurou meu filho no colo e ele é louco até hoje, apaixonado pelo meu filho, pelo Danilo. Ele gosta de todos, mas o Danilo, ele viu todo o meu sofrimento. Eu fiquei os 9 meses sozinha. Os 9 meses que o Paulo não me viu nem grávida. Eu tive neném na quarta-feira, na terça-noite ele foi lá em casa e disse para mim assim, deixa eu registrar, eu vim ver como é que tu tá e deixa eu registrar o bebê. Eu disse, não, como tu não assumiu, não tem registro, acabou, não vai precisar registrar. E ele não registrou mesmo, eu assumi o bebê sozinha. Foi uma época bem difícil, mas eu não conhecia Deus, então para mim, tanto faz como tanto fez. Isso é... Tu estava falando aqui algo que eu peço muito para Deus, tenho 2 filhos, que a gente possa educar os filhos na fé, né? E ser santo, né? Buscar Deus, né? E a gente olha a história dos nossos pais. Eu lembro, o meu bisavô, eu lembro que a imagem que ele do meu bisavô é com a Bíblia na mão, sempre um católico muito fervoroso e rezava o terço sempre. E por que a gente se desgarra, né? Então a importância, tu vê, tem um amor, né? Tu vê, o teu cunhado, pai, cuidou de ti, né? Com tanto amor, e a importância da gente ensinar, né? De verdade, né? Explicar, né? Sentar e explicar as coisas, né? Que a gente, acho que no passado não se fazia muito isso, ia cuidando, ia criando e tudo mais, e eu acho que isso é uma grande porta para o inimigo. Eu tenho isso no meu coração, assim, que eu explico muito para os meus filhos as coisas. Eu gasto tempo de sentar e eu fico olhando no olho e explicando mesmo, olha, é assim que funciona, é assado e coisa errada. E quando eu erro também, eu peço perdão, peço perdão e digo por que eu errei, porque eu acho que a gente tem que fazer isso, né? Porque só eles verem, às vezes não é o suficiente. Então, eu tenho isso no meu coração, sabe? Mas falem para mim, depois vocês, o Paulo foi embora, teve um neném e aí voltou depois... Conta para nós aí a sequência. Na realidade, daí quando eu voltei de São Paulo, eu liguei para ti, né? Liguei para Lília, falei, ó, tô voltando e tal, acho que era no aniversário do Danilo de 1 ano, né? Só foi na festa, né? Daí eu só fui na festa lá, cheguei lá na festa lá, a Lília tava lá com o namorado, né, Lília?
engate, que a Lília quase não gostava de namorar, né? Tá louco? Então daí lá na festa eu lembro que a mãe do meu amigo estava lá vestida de jacaré, né? A mãe do Johnny. E daí eu falei para ele, Lília, eu tô voltando de São Paulo, tô vindo embora e tal. E o que tu acha de a gente voltar? Não deu outra, né? Apaixonada, louca por esse cara bonito aqui, ó. Olho azul, aquele tempo tinha olho azul. Mas com a idade vai desbotando, o olho vai ficando marrom. Tinha o cabelo, show de bola. Daí eu falei pra ela isso, mas falei assim, falar assim, porque eu via o meu filho ali, né, cara, coisa mais linda. Olho verde, né? Galeguinho, pô, nada a ver comigo, mas né, pai é aquele que cria. Daí, cara, peguei, falei pra ela e só que já tava engatado já pra uma proposta pra ir pra outra cidade. Mas mesmo assim ele já pegou na segunda-feira, quer falar? Isso, na segunda-feira, quando ele falou que ele queria voltar na hora, né? Rapaz, até já disse, eu já sei até a resposta. O rapaz foi embora, aí a gente ficou lá no aniversário junto, conversamos, tudo. Aí ele foi para jogar, ele ficou uma semana fora. Quando ele voltou, eu imobiliei a casa, eu botei comida dentro de casa, eu pagava aluguel, eu assumi a minha casa. A minha vida inteira foi 11 anos que eu assumi a casa. O Paulo não teve a graça de ser pai, porque eu não permitia que ele fosse o dono da casa. Eu não permitia que ele fosse o chefe da casa. Eu era a provedora. Eu trabalhava, na época eu ganhava bem, eu era gerente de loja. Então eu sempre sustentei a casa. Por quê? Porque eu mendigava amor dele. Eu dizendo assim, ó, eu vou sustentar ele. Se eu sustentar ele, ele não vai embora de casa. Entendeu? Eu vou cuidar dele, eu vou deixar tudo para ele não se incomodar com nada. E a relação de vocês nesse início de casamento, que vocês ficaram juntos, era uma relação boa? Vocês tinham uma relação boa como marido e mulher? Vocês sentiam a falta de Deus nessa época? Ou conheciam Deus? Ou... Na realidade, a nossa vida assim foi tudo atropelado, né, cara? Deus nem estava perto. Não tinha Deus perto. Nós nem queria Deus perto. Deus longe. Deus lá na espaçonave dele lá e nós aqui, né? Então... E o que vocês achavam dos irmãos que eram da igreja e tudo mais? Qual é a imagem que vocês tinham? Cara, pra mim eram os próprios. Eu queria distância, cara. Quando falava assim que eu vim falar perto de Deus, pra mim, cara, não existia. Cara, chatos. Não, chato pra caramba. Pior ainda, se falasse de tal de papa, né? Olha, papa pra mim era naquelas loucuras lá em Roma, lá cheio da grana, cheio de ouro, e nós aqui ferrados. Então, não tinha. Falar de Deus pra mim não existia. Eu corria com... O capeta corre na cruz mesmo, então era bem assim mesmo. E muitas pessoas falavam de Deus pra nós. Desde quando a gente foi morar juntos, sem Deus, as pessoas diziam, vamos pra missa. Que missa? Pra que pra missa? Teve alguém que evangelizava vocês nesse tempo, que falava de Deus pra vocês? Tinha. Eu lembro assim, veio uma lembrança. Tinha um senhor, aquele cara era chato, cara. Meu Deus do céu. Ele era testemunho de Jeová, hein? O abençoado. Cara, ele ia todo sábado lá em casa. Fazer estudo. Eu chegava às vezes do jogo bebaço, travado, ele sentava, ele fazia eu sentar num sofá lá em casa, ele ficava 2, 3 horas, eu chegava a babar na frente dele. Mas ele falava do Jeová. Mas eu nem sabia que era o Jeová, né, cara? Nem imaginava que era o tal de Jeová. Não, eu ficava ali por respeito, né? Ele é um senhor de idade, até que Deus o tenha, parece que faleceu já, né? Então eu não tinha... Porque a nossa vida, o nosso relacionamento foi tudo atropelado. Sem plano de Deus, sem fazer um projeto de família. Vamos ter quantos filhos, vamos construir primeiro. Não, nós fomos na loucura. Entende? E foi vindo os filhos. Quando veio o segundo depois? Não, mas aí quando a gente sem Deus, e as pessoas... Eu tinha muita sede. Eu tinha vontade de ir para Deus. Ele não aceitava, não queria ir, mas como eu queria Deus? Eu queria o Deus micro-ondas. Todo católico quer o Deus micro-ondas. Botou no coisas, 2 segundos tá pronto, né? Queria que convertesse o Paulo, tirasse o Paulo do alcoolismo, da prostituição. Eu queria um homem que... Eu sempre sonhei, um homem bom, santo. Eu não quero mais aquele pecador. Eu não me via pecadora. E a mais pecadora era eu. Importante é isso, né, Lili? A mais pecadora era eu. Porque enquanto meu marido estava no alcoolismo, enquanto meu marido estava no pecado, no lugar de eu dobrar o joelho para Deus, sabe o que eu fazia? Ia para as novelas, ficava sonhando, beijar na boca, igual no negócio de novela. Eu dizia, quando que eu vou achar um homem que me beija desse jeito, me encosta na parede, me dá uns amassos, né? Tudo coisa de ignorância, gente, meu Deus do céu, sem Deus, é terrível. E a gente construiu assim um casamento, né? Um ajuntamento, na realidade, porque não casamos, nós se amontoamos. Então, ninguém deu uma direção para nós dois.
E eu na loucura, né, cara? Eu saía na sexta, voltava na segunda. E pelo que vocês estão falando aqui, esse problema não foi um problema que... A gente às vezes pensa que o problema acontece, um problemão agora e vem a separação. Mas na verdade ele é um problema que ele vai... Só vai acumulando, né? Acumulando, né? Foi acumulando brigas, discussões, traição. Eu vivia traindo a Lília. E um dia ela falava pra mim, um dia tu vai pagar caro por isso. Né? E Palavra é vida. Palavra é Quem vida. está assistindo, preste bem atenção que eu vou falar. Palavra é vida. Se você fala alguma coisa, se é a tua carência, o inimigo conhece a tua carência. E eu dizia assim, ó, todo o mal que tu faz pra mim, porque o Paulo me traía, eu ia trabalhar, quando eu chegava em casa, minha vizinha dizia, Lília, tu sai pra trabalhar, ele entra pra dentro de casa com a outra. Não dava tempo, era coisa de segundo, nós ia tipo, tem uma festinha lá da casa, era vizinho. Ele ficava até acabar a cerveja, me deixava ir embora, dançava até escurecer no barro puro lá, dançando com a dona da casa, bêbado. Então, assim, e eu vinha para casa toda a vida com o filho, eu procurava a igreja, porque eu queria o Deus do milagre, eu queria que Deus fosse lá, entrasse, mas eu não queria nada com Deus. Eu queria só que Deus entrasse lá dentro e fosse diferente. Mas eu não queria Deus na minha vida, porque aquele que tem Deus, que quer Deus, ele tem que se comprometer com Deus. Não tem como você. Quando eu engravidei do meu segundo filho, ele dizia, nós tínhamos uma pizzaria e uma lanchonete. E ele dizia assim para mim, para um amigo dele, o melhor amigo dele, vai, dança com ela. Nós ia para os balhão, dança com ela. Daí ele alugava uma casa na praia e dizia para o amigo assim, leva ela, tá? Depois eu vou lá, busco ela. E o rapaz foi indo, foi ficando perto de mim, não falava nada. Quando eu engravidei, eu disse para o Paulo assim, Paulo, eu estou grávida. Ele olhou para mim e disse, daí? O que eu tenho a ver com isso? Eu não quero nem filho, não falei filho para mim. Mas os 9 meses eu não vi o Paulo. O Paulo ficava na mesma casa, dormia comigo, mas eu não sabia quem ele era. Porque quando ele vinha para casa, né, amor? É porque foi acumulando... Tudo. Foi acumulando brigas e brigas. Um batia no outro. Era palavrões dos maiores. Tudo isso aí, claro, né? A minha falha, vamos botar 90% eu. Não, eu também errei bastante. Só que muitas vezes eu chegava em casa, a Lília estava com as suas amigas, né? E as nossas amizades, porque nós temos dons e carisma dentro de nós, né? Eu e a Lília, nós tínhamos muita facilidade de fazer amizade com casais, com pessoas. As pessoas se aproximavam muito de nós. Nós tínhamos um dom dentro de nós de levar as pessoas para Deus, mas também nós levamos muito para o inferno, né? Então, na nossa casa era assim. Nossa casa, quando eu chegava em casa, eu não tinha lugar para sentar na mesa para comer, porque estavam as amigas da Lília. E as nossas amizades naquele tempo era mulheres que traíam seus esposos, as amigas da Lília, né? Tinha travesti, tinha um homossexual vivia dentro da nossa casa. Então nossas amizades eram assim. Quando tu tá na lama, no lodo, não falta mais nada para tu abraçar o capeta. Então, e tudo se torna normal, né? Tudo normal. Normal. Tu fica numa cegueira, cara, que tu não vê assim, pô, o que tu tá fazendo de mal para tua esposa? O que tu tá fazendo mal para teus filhos, cara? Pô, aquelas brigaceiras. Eu, de madrugada que eu chegava, a Lília não abria a porta, eu sentava no pé na porta, cachilho, derrubava em cima do meu filho, cara. Coisa de menino de 10 anos, via todas essas brigas. Nosso filho tinha uma lepra no corpo, o filho, que não tinha cura. O Danilo, ele tinha uma lepra que a pele dele descascava, assim, saía sangue, aquilo fedia. E daí, quando eu levava tudo que era médico, não tinha cura. Um dia eu levei ele e disse assim, ó, o teu filho está 4 anos morto. Aí eu disse, como morto? Ele está aqui do meu lado. O corpo está aqui, a alma dessa criança está morta. O meu filho, ele só chorava. Ele quebrava as coisas na escola. Eu era chamada na escola todo dia tinha reclamação dele. Ele batia nas crianças, ele quebrava a janela. Tudo isso ele fazia para acordar o pai e a mãe. Para chamar atenção. Quando eu engravidei do meu segundo filho, que daí esse rapaz estava perto, o Paulo disse que não queria, demorou, eu fui embora chorando, demorou uns 10 minutos, ele apareceu com um buquê de flor. Ele disse, Lília, não se preocupe, eu cuido de ti. Ele ficou os 9 meses sem falar um ai comigo, de que gosta de mim. Ele só dizia, Lília, está precisando de alguma coisa? Lília quer ir no médico? Lília quer isso? Sempre. O Paulo não dava atenção. Nesse tempo nós já morávamos no Profipo. No Profipo, nós tínhamos nossa casa lá. Construímos uma casa lá, compramos um terreno, mas tinha 2 terrenos, na verdade moramos tudo, fizemos uma casa no valor de uns 350 mil mais ou menos. Então nós já tínhamos uma nossa casa, tinha lanchonete, né? Então, mesmo assim, tu vê, a carência nossa era tão grande, a amizade de pessoas que estão próximas de nós,
nós tínhamos restaurante, fazia almoço no domingo, nós fechava à noite a lanchonete à noite, domingo à noite, botava os casais para dentro e dava comida de graça, nós bebia ali. Então nossas amizades eram assim, era um azarando a mulher do outro. Nós era carente de amor. Então, mendigava amor, né? E engraçado que tudo parece alegria, né? Uma alegria momentânea, né? A gente se preenche para aquela alegria momentânea, né? Que aquele momento é bom. Como diz o pecado é bom, né? O pecado atrai, né? Não é como diz o Padre Léo, se fosse ruim, Satanás dá uma martelada no dedo, o Padre Léo dizia. E é isso mesmo, é bom o pecado. E quanto mais a gente se afunda, como vocês falaram, mais a gente fica cego. E ali, daí quando eu engravidei, esse rapaz cuidou, daí eu tive o meu bebê. Quando meu bebê tinha 9 mesinhos certinho, ele disse para mim, Lília, eu gosto de ti, só o cara era casado. Eu gosto de ti, eu quero te assumir. Eu disse, não, jamais, eu não sirvo para ser amante de ninguém. Não, isso não vem de mim, não vem da minha criação, não vem da minha índole. Não é isso para mim que eu quero. Mas ele ficou mandando flor, mandando coisa, eu não tinha nada disso. Depois eu comecei a imaginar, já que eu estou perdida mesmo, já tinha me separado do Paulo, já estava separada dele, já que eu não tenho mais nada a perder mesmo, vou ficar. Eu fiquei 1 ano com esse rapaz. Foi 1 ano que o demônio jogou eu e o Paulo na parede. Ali nós demos acesso para ele botar nós na parede e jogar de um lado para o outro. Onde os meus filhos ficaram doentes, meu filho de 1 aninho tinha uma depressão terrível, ele dormia, desde a hora eu trabalhava em shopping 12 horas, eu botava ele 9 horas no colo da babá, da moça que cuidava dele, 10 horas da noite, quando eu voltava em casa, ele estava acordando. Daí ela foi aguentando, teve um dia que ela disse assim, Lília, eu não sei mais o que eu faço, teu menino, tu bota ele no meu colo, ele está acordado, tu sai e bota a cabeça no meu ombro, ele dorme, até tu chegar de volta. Toda a depressão, todo o pecado meu e do Paulo, os nossos filhos passavam. Porque pai e mãe no pecado, quem sofre é os filhos. Pai e mãe destruído, quem sofre é os filhos, quem mata é os filhos. Nesse ano que nós ficamos separados, tinha alguém dentro de um grupo de oração que rezava por nós. Eu tinha uma irmã, a minha irmã que me criou, que era espírita, antes de nós se separar, ela já tinha se convertido. Ela era serva de São Judas, ela rezava o terço, chamava nós, né, Paulo, nós separar. Vamos rezar, Paulo. Só que lá no Profipo, ainda, antes de nós separar, quando tu perguntou ali, mas tinha alguém que falava de Deus para vocês? Daí quase no finaleira ali, o meu cunhado, que é diácono. A Lília e o cunhado nosso, o diácono que estava lá na terça, o Célio, ele ia lá em casa. Só que eu naquele momento ali que eu estava da loucura, já quase nós separando ali, eu não suportava a família da Lília. Se a família da Lília chegasse, se eu visse o carro de alguém da família chegasse da Lília, eu pulava o muro e vazava lá pro boteco. Ficava lá no boteco até, e o Célio existia. E nós tínhamos parabólica naquele tempo, tinha televisão, e já pegava canção nova. E o Célio vinha lá falar de Deus para a Lília, e quando eu vi o Célio chegar, eu ia lá pro boteco, pulava o muro lá atrás, o Célio nem me viu sair. E quando eles iam embora, que eu vi o carro dele passar lá na frente, daí eu voltava para casa bebaço, travado. Daí como Deus lá estava trabalhando, né? Porque quando eu chegava dentro de casa, que eu botava o pé para sentar na sala, e a Lília já tinha jogado tudo quanto é tipo de brita nas minhas costas já, né? Me xingado de tudo, né? Seu cachaceiro, seu sem vergonha, seu vagabundo, seu vadio. Então, quando eu sentava lá na frente, ficava olhando assim, quando eu fui ver, tal de canção nova, cara. Padre Jonas pregando e Dunga cantando. Aquele tempo, tu vê, cara, aquele tempo eu olhava assim, mas claro, bebaço ali, meio, né? Quem é, será? Mas escutava umas canções deles. Então lá Deus estava trabalhando, só que a gente não permite que Deus age na nossa vida. Aquilo que eu dizia na terça-feira lá, né? É o nosso querer, né? Isso. A gente precisa querer, né? Mas ainda assim, os nossos olhos não veem, mas Deus, ele está com a sementinha lá trabalhando, né? Sim. Por isso que eu acho que esse programa ele fala sobre isso, né? Que a esperança jamais acabará. Porque Deus sempre está trabalhando a nosso favor. Seja onde a gente estiver, ele sempre está trabalhando a nosso favor, né? E fala como é que aconteceu aí essa finaleira de vocês chegarem, eu já sei o testemunho de vocês, então eu não quero me atropelar. Falem como é que foi a finaleira de vocês virem a separar. Tudo daí mais, a Lília decidiu separar, a Lília já tinha armado todo o esquema com a irmã dela, com a outra sobrinha dela, já tá planejado, eles tinham planejado tudo, eu nem sabia, né, cara, que a coisa estava acontecendo por trás.
Então, por trás dos bastidores. Então, quando eu percebi assim, que um dia eu saí na sexta-feira, cheguei de madrugada, umas 5 horas da manhã, bebaço. Quando eu fui ver, não tinha nada dentro de casa. Cheguei no portão assim, eu levei até um susto, sem cortina, sem nada a casa. Sem nada, levaram tudo. Só me deixaram uma bermuda e uma camiseta no varal. Eu cheguei 5 horas da manhã, botei um lençol velho também, botei no chão, bebaço, dormi ali. 7 horas, acordei com o sol na cara. Eu falei, pô, cara, o que aconteceu, né? Levaram tudo, cara. Até a minha roupa, acho que queimaram. Daí peguei e falei, fazer o quê? Daí liguei para um colega meu que jogava comigo, estava separado também. Tchau, né? Daí foi a desgraça. Aí mergulhou no pecado. Se perdemos. Daí né? se perdemos. E quando eu ia pegar, porque nós ficamos 1 ano separados, eu e a Lília. Porque como o cara assumiu a Lília, o que aconteceu? O cara proibia de eu ver a Lília e a Lília me ver. Nós não se via, eu e a Lília. Eu pegava meus filhos lá na minha cunhada, no Célio e na Soia, no diácono Célio, que não era diácono, e a Soia. Eu pegava lá e ele sempre falava de Deus para mim. Né? E a gente foi indo e tal, e chegou um momento eu tive uma proposta para ir embora para Portugal, para jogar para lá, fazer um teste lá. Daí eu falei para minha cunhada, falei assim, provavelmente eu devo ir embora e não voltar mais, talvez, tão cedo. Estou indo para Portugal. Daí nisso, quando a Lília veio pegar as crianças, a minha cunhada pegou e falou para a Lília que eu estava indo embora. E quando ela falou assim, Paulo está indo embora, mexeu com a Lília, porque o amor está aqui dentro. O amor existe, né? É isso que eu ia falar, Paulo. Eu ia perguntar isso para vocês, sobre essa experiência de vocês estar vivendo no pecado, separado. Provavelmente vocês passavam na cabeça de vocês. Não tinha. Na minha cabeça não tinha. Chegaram a ter ódio de ter essa questão de ódio? Ódio, eu não podia nem ver. Porque na realidade eu não imaginei que ele ia tomar uma decisão dessa. Né? Não passou na minha cabeça. Nós vendemos a nossa casa com a separação de 400 mil, nós vendemos por 10 mil. Eu queria me ver tão livre dele que eu dei por 10 mil a minha casa. Ela vendeu a casa e quando a gente foi assinar no cartório, eu falei assim, não. Ele chorava. Eu chorava, porque foi tanta luta pra gente construir a casa e conquistar aquilo ali. Mas, sim, Deus é assim, né? Quando a gente constrói uma casa sobre areia, infelizmente essa é a ruína, né? Vai tudo por água abaixo e tu perde o sentido, o valor das coisas que tu conquista, né? A separação, quando ela vem, o demônio, quando vem com a separação, ele vem com uma avalanche. Quanto menos tu espera, tu já perdeu tudo. Para tu, vou pensar, vou voltar atrás, não tem mais como voltar. Então ficou, para mim, para a Lília, foi muito difícil. Quando eu vi a Lília já estava, foi muito rápido. É como uma avalanche, realmente, foi muito rápido. Quando eu percebi, já tinha perdido a minha família. Daí fiquei 1 ano, assim, perambulando nas noitadas. Eu arrumei uma namorada também, porque, eu era um gato, né, cara? Eu era bonito, né? Então, tinha um restinho de cabelo ainda. Então nesse translado, quando a irmã da Lília falou, Paulo está indo embora para o Paraguai, mexeu com ela, para Portugal, mexeu com a Lília. Daí depois de um tempo ali, acabou não indo embora, fiquei aqui em Joinville mesmo. Daí eu procurei a Lília, porque eu já estava o quê? As festas já não me satisfazia mais. A cervejada, a cachaçada, porque eu curava um porre em cima de outro porre, né? Então, jogador, atleta, então, quando você é atleta, jogador, as portas de baladas, os empresários andam muito contigo. Eles te pagam tudo, eu tinha a porta aberta para tudo quanto é lugar, eu não pagava nada as coisas. Então chegou um momento que o álcool já não estava me satisfazendo mais e eu sentava na cama e ficava olhando assim, as mulheres já não me satisfaziam mais, entende? Então eu ficava olhando assim, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Minha esposa está lá. E aí tu tá falando aí, Paulo, ficou pensando. Aí aquela palavra que o diácono Célio, né, e a esposa dele iam colocando. A caixinha de oração, nosso nome, sem saber. Foi colocando. Rezando terça na nossa casa. Foi colocando. E até que uma hora tu começou a se tocar no que estava fazendo. Nós vamos continuar já o programa. Eu só vou pedir pra gente parar um breakzinho para cantar uma canção. Pedir pro Sérgio cantar uma canção para nós. Pra gente dar uma continuidade aqui, ver o que aconteceu depois de tudo isso. Separados, um com uma namorada, a Lília com outro namorado, já para o mundo, para todos, a esperança tinha acabado, né? Tudo estava acabado. 2 filhos, e aí a gente vai ver o que aconteceu na sequência. Vamos cantar uma canção. Todos os planos de Deus, não o nosso plano, né? Eu me abro teu querer,
eu me rendo à tua voz. Quero me submeter, quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só fizeram fracassar o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Se você está pensando em mudar seus planos, eu quero dizer para você que está vendo esse programa que inicia hoje, está estreando hoje, a esperança jamais morre. Porque para a sua vida, Deus tem um plano, mesmo antes de você nascer. Como tem um plano na vida do William, do Paulo e da Lília, nós possamos fazer vários projetos. Nós tentamos ir para vários caminhos, mas o plano de Deus, eu escutei da pessoa um dia atrás falando assim, que a vida dele não dá nada certo, a vida dele só dá errado. Eu falei, não, irmão, se nós estamos aqui porque o projeto de Deus, ele nunca erra. O projeto de Deus sempre dá certo. Então por isso não desista. Não desista, amém? Amém. Então, agora que nós voltamos, Diácono e a esposa oraram bastante por vocês. Vocês não sabiam, mas de certo eles ficaram com muito joelho no chão. Com certeza. Foram muitas Ave Maria, mas Deus cumpriu, né? E como é que foi essa decisão, então, que tu falou que te despertou vocês para voltar? Como é que foi essa volta aí? Eu vejo assim que nós demos muito trabalho para esse casal, né? Claro que gerou assim, tu vê, ela colocava o nosso nome dentro dessa caixinha de oração, no grupo de oração lá. Jesus caminha conosco lá no Vila Nova, no Sagrado Coração de Jesus, mas tu vê, a gente muitas vezes, a gente não percebe que Deus trabalha no silêncio, né? Tu vê lá no templo, lá no Profipo, quando nós estávamos juntos, Dunga, Padre Jonas, palavra ali, a palavra, tu vê como o demônio ele tem poder pelas essas televisões da Globo, né? De lançar, né, as palavras ali, mas também Deus tem o poder, né? Naquele tempo, por mais que era eu na minha ignorância, no meu não conhecer Deus, ficava olhando para o Padre Jonas e o Dunga ali falando na Canção Nova, mas algo estava trabalhando aqui dentro, porque Deus trabalha no silêncio. E aquilo foi mexendo comigo, porque eu tomei a decisão de voltar, não foi a Lília, né? Porque as minhas peças já não me satisfaziam mais, né? Porque até foi um ano assim de muita perdição mesmo, perdição. Mas não teve um encontro com Deus até o momento. Você tomou a decisão. Eu tomei a decisão. De ter alguém rezando por ele, que foi mexendo com ele ao ponto dele... Porque quando eu ia pegar as crianças lá, a Ana, a Sue, ela falava de Deus para mim. Eu tive uma educação, Ilha, quando eu era pequeno, quando o meu pai nos ensinou muito isso. Quando alguém mais velho falasse, nós abaixávamos a orelha e escutávamos. Então tudo que as pessoas falavam para nós, né? Eu até poderia tirar sarro, porque era muito sarrista, né? Mas quando ela falava em Deus, é a autoridade de Deus. Daí eu abaixava a cabeça e escutava a minha cunhada falar. E o Célio falar. Eu não escutava muito o Célio porque eu sabia das misérias do Célio. Nas antigas, né? Então, mas a Sua e a Ana, sim. A Ana, ela falava de Deus e eu escutava, sabe? Então, aquilo ia mexendo comigo, né? Mas se eu te falar assim que Deus apareceu para mim e falou comigo, não. E é isso, por isso que eu perguntei, que a gente espera uma mágica, né? Não. E tem que partir de nós, né? A decisão parte de nós. E eu tomei a decisão porque tu vê, a minha decisão de tomar de voltar para a Lília,
foi algo ousado, assim, porque a Lília é apaixonada pelo cara, eu também pela minha namorada. Então, mas só que eu, com a minha namorada, assim, uma moça bonita, tal, querida, né? Mas só que também já não me satisfazia mais, entende? Então, porque, querendo, eu aprendi algo dentro da minha casa, que a família é a principal coisa na nossa vida, né? Eu vi, né? Eu nasci no meio do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, então eu percebi que Deus estava falando comigo porque eu precisava voltar. Eu percebi, quando eu ia lá pegar meus filhos, eu via que meus filhos estavam doentes. Então, aquilo que eu também trabalhava em mim, né? Pô, vendo meus filhos sofrer, para que isso, entende? Então, eu tomei a decisão de procurar a Lília. Mesmo a Lília te odiando. Nossa, imagine quando eu fui procurar a Lília, cara. E isso é importante falar, porque a gente às vezes pensa, não, vou ficar esperando até ficar tudo certinho. Tu teve a coragem, né? Aprontou bastante, mas tu teve a coragem mesmo sabendo que ela estava te odiando. Até se humilhar, né? Porque querendo, foi uma humilhação. Eu tive que me humilhar ao máximo, né? Os meus colegas, os meus amigos, né? Do futebol aí, a galera, né? Os meus parentes, né? Meus irmãos, tal, souberam toda a situação da Lília, né? Os parentes da Lília que me odiavam, né? A família da Lília me odiava, então, tu vai voltar pro Paulo? Tá ficando louca. Não. Então, nessa minha coragem de procurar ela, quando eu liguei para ela, cara, eu liguei para ela, porque a gente não se via, né? Então eu liguei para ela, pô, preciso falar contigo. Daí já meteu a boca, né? A mansidão, né? Só faltou pegar o 38 pelo celular, pelo telefone e dar um balaço em mim, né? Daí eu falei, não, é rapidinho, tal, coisa rápida. Mas não podemos se ver. Eu falei, não, vamos lá em cima, no terceiro piso do Shopping Mille lá, a gente vai lá e conversa lá. Beleza, quando eu cheguei lá, parei o carro, o Monza, já tinha um Monza, né? 4 portas, uma relíquia, né? Faceiro. Bonitão, com cabelo, com Monza. Uma coisa linda. Então, daí cheguei lá, estacionei o bicho lá, né? O Monzinha lá, daqui a pouco ela veio, né? Ela veio, mas, cara, ela veio, que sabe aquela mulher do circo que tem 300 facas? Eu na parede, encostada assim, ela já começou a jogar faca pra tudo quanto é lado. Eu falei, calma, é rápido. Daí, fala o que tu quer, né? Aquela mansidão. Falei pra ela assim, o que tu acha de nós voltar? Eu fui direto, né? Tive que ser direto. E pra ti, Lilian, tu escutar uma cara de pau dessa... Meu Deus, era uma revolta só. Tu com esse ódio todo... Não, eu disse, tu tá doido, né? Tá bêbado, tu bebeu hoje, tá chapado, o que tu tem? Daí ele falou, não, eu queria falar, eu sei que eu não mereço teu perdão. Eu não mereço teu perdão, eu não mereço que tu nem olhe pra mim, na verdade. Mas eu não quero que tu volte por mim, porque eu não gosto mais de ti. E eu sei que tu também não gosta mais de mim. Mas vamos voltar pelos nossos filhos que estão doentes. Vamos dar uma chance para os nossos filhos. E eu sempre vejo a tua irmã, quando eu vou pegar as crianças, que ela fala de Deus. E ela disse, se nós deixássemos Deus entrar na nossa casa, Ele poderia mudar tudo. Aí eu falei, não. Vai, eu vou pensar, eu falei. Aí liguei para essa minha irmã, que me criou, e liguei para ela, e quando ele saiu, eu disse, Darcy, o que tu acha? O Paulo me ligou e quer voltar. Ela olhou para mim, assim, falou por telefone, disse assim, Lília, volta já. Disse, mas por que voltar? Ele me traiu a vida inteira. Ele é o pai dos teus filhos, não é padrasto. Se um dia alguém tiver que bater, vai ser o pai, não vai ser padrasto. Aquilo foi na minha alma. Sabe quando Deus está falando para mim, te acorda que eu estou aqui? E olha a importância da palavra. De a gente escutar a pessoa de Deus. A gente falar conselho não é bom, né? Mas quando a gente escuta é do mundo, né? Quando a gente escuta uma pessoa que é de Deus, né? Foi totalmente contrária ao que o mundo diria. Uhum. O interessante, William, veio algo assim que é importante partilhar. Uma vez eu escutei uma pregação de Padre José Augusto, da Canção Nova. Porque um dia também, quando fui levar as crianças em casa... daí depois desse dia, a Lília estava fazendo à noite, naquele dia à noite, quando eu procurei ela à noite, ela chegou em casa e foi fazer uma pizza para as crianças, né, para os nossos filhos. E quando eu estava em casa, eu era prendário, fazia pizza, fazia lanche e tal, x-salada, x-costela, nem tinha costela naquele tempo. Então naquele dia, tu vê, cara... A Lília falou pro nosso filho, pro Danilo mais velho, né, que tinha 10 anos. Né? A Lília tá fazendo uma pizza, daí o meu filho falou assim pra Lília assim, pode contar essa parte, Lília. Essa comida que o pai mais gosta, né, mãe? Aí eu falei, filho. Daí ele disse assim, ô mãe, quero te falar uma coisa, chorando. O que tu tem? Por que tu tá chorando? Quero te falar uma coisa, tu é jovem ainda, tu é bonita, o pai é bonito, o pai é jovem. Vocês dois estão felizes, né? Eu falei, claro, né, filho? Eu com meu namorado, feliz, né? Voando. E ele também. Aí ele disse, pois é, mãe. Mas eu só tenho 10 anos. Aonde eu estou na tua história?
Eu e o Emanuel 1 aninho e eu 10. Mãe, onde eu estou na tua história? Tu tá esquecendo de nós, mãe? Como dizendo assim, tu não vai ser feliz se eu não estou junto, sabe? Porque para mim ser feliz eu tive que matar os meus filhos. Para mim me sentir feliz eu tive que matar o que é mais precioso para mim. E aí eu falei, mas o pai me procurou hoje. Ele disse, tu vai voltar, né, mãe? Eu disse, não, a mãe vai pensar. Ele disse, não, mãe, volta pro pai. Eu disse, não, mas a mãe vai pensar, não, volta, mãe. E é impressionante que o Danilo, todos os dias, ele dormia com a minha foto embaixo do travesseiro. Uma criança de 10 anos. Então, de tanto ele falar da tia em rezar, orar pelo pai e pela mãe. E uma criança de 10 anos rezando, né? O pai e a mãe, mas... Sim, o pai e a mãe perdidos, iludidos. Pô, cara, Deus ouve a oração. Então, eu quero falar assim para você, filho que hoje está nos ouvindo, nos escutando, assistindo, né? Não deixe, não desiste do casamento dos teus pais. Não apoia nenhum nem outro. Reze, ore. E Padre José Augusto falou que a responsabilidade muitas vezes também, os filhos também têm esse compromisso de não permitir que os pais se separem. Que tem que lutar. Ah, mas minha mãe tem que ser feliz. Ah, meu pai tem que... Não, eles só vão ser felizes se estiver junto. Claro, tem casos e casos, né? Tem outras situações. Mas se tem como a esperança, né? Esse programa. A esperança jamais vai acabar. E a Ana e o Célio, a esperança existia dentro deles, porque eles podiam ter existido. Pô, cara, eu tô rezando pra caramba. A Lília, ela chegava, a Lília chegava em casa, o Danilo chegava, ó mãe, a tia estava rezando aqui dentro de casa. A Lília falava para a Sônia assim, para Ana, não quero que tu reze dentro da minha casa, porque eu não vou voltar para o Paulo. Não reze, não adianta tu rezar dentro da minha casa. E ela continuava, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Né? E Nossa Senhora foi trabalhando no meu coração, no coração da Lília. Quando nós voltamos, que daí eu disse, tá bom, mãe vai voltar. Quando o Paulo voltou para casa, William, foi o ano mais que eu passei tribulação na minha vida, porque eu tive que renunciar ao pecado. Só que quando eu voltei para casa, as curas começaram a acontecer. Nosso filho a lepra foi embora. A lepra, a depressão do nosso filho foi como tirar com a mão. Não precisou ir em remédio, não precisou ir em médico, nada. Tu vê a carência, a saudade do pai e da mãe juntos, né? A cura instantânea, por Deus. Não por mim, mas por Deus. Deus já começou a dar as curas instantâneas através de nós voltarmos. Cheio de ferida, né? Não gostava de Nossa Senhora, nós tinha que rezar o terço. A minha irmã, todo dia, 6 horas da tarde lá em casa. Às vezes nós trancava a casa, dizia que estava com dor de cabeça, que eu não queria rezar. E ela lá, vamos rezar, não tem retiro, tudo que era retiro. Nós estamos 20 anos sem faltar missa, nós nunca faltamos missa, desde quando nós voltamos para o Senhor. Isso é importante, né? Vocês voltaram com um propósito, né? Não, nós tomamos uma decisão. Já que nós dois vivemos 11 anos no pecado sem Deus, se a minha irmã falou que Deus pode mudar uma história, eu quero esse Deus. Foi fácil? Não. Foi morte, foi renúncia. Renúncia, né? Tivemos que morrer às minhas próprias vontades. Eu alcoólatra, né? Eu vejo que um alcoólatra, quando ele é alcoólatra, ele sempre vai ser alcoólatra. Ah, já estou curado. Ah, minha amiga. Então, foi renúncia. O cara que vivia dentro da garrafa de cerveja, né? Eu bebia, todo dia eu bebia, né? Eu tomava porre mesmo em cima. E cerveja, quando era cerveja era um maracujazinho. Então, maraca, né? Então, foi renúncia, né? Pô, cara, eu tive que tomar decisões, futebol, né? Tudo, foi renúncia em cima de renúncia. E foi a coisa mais linda do mundo, William, nosso primeiro grupo de oração. Que nós dois chegamos cheios de pecado, não conhecendo o que era Deus, não sabendo rezar, não sabendo o que era isso. E uma senhora abraçou o Paulo, né, Paulo? É, porque na realidade, quando nós voltamos, a Lília falou assim pra mim, ela deu um intimato, né? Tu quer voltar? Mas só se nós voltar nesse Deus que a Sônia fala. Eu louco pra voltar pra Lília, eu falei, eu tô dentro, não sei quem é esse cara aí, mas vamos entrar, né? Vamos nessa. Vamos ver quem é esse cara aí, esse Deus aí que fala tanto, né? Esse Jesus, essa Maria, porque Maria muito menos, não tem nem experiência pra dizer que eu fui rezar um Pai Nosso, Ave Maria, antes de entrar no campo pra jogar. Mas rezava da boca pra fora, nem sabia que tava rezando, então não tinha experiência, né? E aí vocês mergulharam em Deus, começaram a ter essa frequência com Deus, Deus foi trabalhando no coração de vocês, e isso é importante, né, pra gente perseverar, né? Perseverar.
E perseverança, e Deus foi trabalhando e as coisas foram acontecendo e veio mais um filho no meio do caminho. Quando nós dois voltamos, em um ano que nós dois estávamos dentro de um grupo de oração ali, se abastecendo, aprendendo o que era a Eucaristia, aprendendo o que é a oração. Eu engravidei do meu segundo filho, e daí recebemos o primeiro retiro, para fazer o primeiro retiro de casais. Só que nesse retiro de casais, o ECC só podia casar, não podia demasiado. A gente não era casado na igreja. Mas o nosso foi engraçado, cara. Eu preciso falar isso, cara. Desculpa, não sei se como tá o horário. Tá o horário, amor. Cara, foi muito engraçado. O meu primeiro grupo de oração, cara. O meu primeiro grupo de oração foi muito engraçado, cara. E eu cheio de pecado, cara. Cheio de mania. Jogador, malandro, cara. Cara, Deus me deu uma rasteira, cara. Uma voadeira. Foi bem na jugular mesmo, aquele zagueirão que vem e dá-lhe, né? Cara, meu primeiro grupo de oração, eu fui assim, como... Vou nessa, vou ver que é esse negócio. Mas nunca imaginei que um grupo de oração dentro da igreja católica, né, cara? Negócio de louvar, levantar braço, orar em línguas, esse negócio aí, de um pôr a mão sobre o outro, cara, isso é coisa de evangélico, né? Isso é coisa desses malucos aí, cara. Então, cara, mas a primeira vez que eu fui entrar no grupo de oração, cara, eu na realidade, eu cresci sem abraço, sem beijo, né? Minha mãe bem poucas coisas fazia, meu pai muito menos, né? Então eu não tinha assim essa feição de abraçar. Então quando eu fui entrar no grupo de oração, eu lembro assim que na primeira vez, eu cheio de mania, quando eu fui entrar no grupo de oração tinha uma senhora, acho que ela tinha uns 60 e poucos anos, 70 anos, Dona Dilma, cara. Quando eu fui entrar, ela veio em direção em mim, cara. Nem conhecia a mulher veio e me abraçou com tudo, cara. Falei, eu abracei meio assim, né, querendo sair. Ela me abraçou, ela puxou, cara. Parece que a mulher, cara, baixinho, acho que 1,20 m. Ela me grudou, cara, de um jeito. Ela cravou, acho que a unha, que nem aquela unha de urso na minha costela, e puxou, sabe? Daí já estralou tudo, cara. Estralou costela. Todo, ali ela me abraçou e começou a sussurrar no meu ouvido, cara. Jesus te ama. Jesus te ama. E eu comecei a chorar, cara. Eu comecei a chorar porque eu nunca chorei, né? Eu aprendi, eu cresci assim, ouvi meu pai, meu avô falando assim, homem que chora é marica, então eu não chorava. E ali aquela mulher sussurrou no meu ouvido e começava a falar, Jesus te ama, e aquilo ali começou, cara, eu comecei numa choradeira, cara. Eu chorava tanto, daí já não sabia se era lágrima, se era catarro junto, era tudo junto, descia, cara. Cara, eu colei as costas da Dona Dilma, cara, de tanto chorar. E eu querendo sair, sabe? Eu querendo sair daquele abraço, cara. Eu querendo fugir porque o pecado ainda estava gritando em mim. O pecado estava ainda dizendo, não, aqui não é o teu lugar. Sai daqui, cara, corre. A minha vontade é largar e sair. Mas daí ela me empurrou para dentro da igreja, eu estava lá dentro da igreja já. Daí ali Deus começou a falar. Ali Deus começou a agir. Aí nós recebemos o convite para fazer esse retiro. Tivemos que casar na igreja. Eu grávida do meu terceiro filho. Eu trabalhava dentro de um shopping 12 horas, já fiquei desempregado. O Paulo desempregado, nós não tínhamos nem o que comer. Nada, o nosso armário estava vazio. E daí nós marcamos o casamento e convidamos todo o grupo de oração. Nosso grupo de oração era o segundo maior de Joinville. Tinha umas 400 e poucas pessoas. O Célio era o coordenador. E daí nessa a gente convidou todo mundo, né? Vamos fazer partilha, né? Não foi ninguém no meu casamento. Ninguém. Estava eu e o Paulo, que estava decidido a mudar de vida. O diácono, porque ele não tinha onde correr, ele tinha que ir. E o diácono Célio, que é a minha irmã e o meu cunhado que estavam, e mais um casal que convidou nós pro retiro. Não foi ninguém da minha família, nem da família do Paulo, porque ninguém acreditava nesse casamento, filho. Sabe que ninguém ia acreditar? Ninguém acreditava mais no Paulo e na Lília. Mas Deus nunca deixou de acreditar. Eu sempre falo assim, ó, que as famílias, às vezes a gente diz, essa pessoa não tem mais jeito. Deus nunca vai desistir de ti. E Deus nunca desistiu de mim e do Paulo. O dia do nosso casamento, que nós comungamos, sabendo que era Jesus. Quando nós botamos na mão, eu disse, Senhor, se é verdade que está nesse pedacinho desse pão, a primeira coisa que eu quero que tu faça, Senhor, cura minha alma. Que eu nunca mais mendigue amor do Paulo. Que eu tenha um amor verdadeiro por ti, que eu nunca mais mendigue amor de ser humano nenhum. E quando eu comunguei, não era mais um pedacinho de pão, era uma bala doce. Já começou a passar o tempo, nós já começamos, graças a Deus, esses dois casais se reuniram, fizeram ali uma janta pra gente. Deus já foi cuidando do nosso desemprego, Deus não deixava faltar nada. Eu grávida, 9 meses de gravidez, foi o tempo que eu fui mais cuidada por Deus. E ali eu vi a mão de Deus, porque 2 pecadores voltaram. Os filhos pródigos voltaram para a casa do pai. E quando tu volta para a casa do pai, quem cuida de ti é o pai.
Não tem como você estar na casa do pai, igual você tem os teus filhos crescem. Eu tenho um filho casado hoje, o Danilo. O Danilo é casado, mas eu faço almoço, eu já pergunto, filho, tu tem o que comer? Filho, quer vir almoçar com a mãe? Eu, pecadora, cuido do que é meu. Imagina Deus que me ama, que ama o Paulo, não ia cuidar de nós. E aí hoje vocês têm esse projeto maravilhoso, nosso horário está estourando aqui. E hoje vocês têm esse projeto maravilhoso, mergulharam, né, nessa experiência com Deus. Hoje tem esse projeto maravilhoso. Fale rapidamente aí, 2 minutinhos, sobre esse projeto que vocês têm, onde vocês servem. Essa graça eu tive lá na terça-feira. Hoje nós estamos há 19 anos já na caminhada. Começamos na Renovação Carismática Católica. E hoje sim nós somos gente porque o grupo de oração, a RCC, nos acolheu. Então, hoje nós já estamos há 5 anos, né, Lília, como missionário, como os fundadores da comunidade, somos como membros... missionário, mas 10 anos, 9 anos a Casa Aberta. Somos membros de Vida e Aliança. Eu e a Lília somos Vida e somos em 31 casais de aliança. E hoje nós moramos lá no Vila Nova, né? Então nós temos essa missão agora de levar a palavra de Deus. Então nós abrimos as portas da nossa casa, doamos a nossa casa para salvar famílias, casais. A sede de Deus é tão grande, né, William? Então hoje nós temos essa comunidade de Vida, Aliança, Casais e Adoradores. Um projeto onde nós temos resgatado muitas famílias através do nosso testemunho. Hoje nós temos a graça de trabalhar diariamente com famílias. Nessa pandemia tem sido um tempo difícil, porque o povo muitas vezes deixou de ir lá em casa, mas mesmo assim Deus tem sido providente na nossa vida, não tem deixado faltar nada. E a nossa casa, ela é um hospital, onde você chega doente e ali você é curado. Faz 9 anos que Jesus mora com a gente. Um dia eu perguntei para ele, Jesus, por que tu veio bem para minha casa? Ele disse, porque de ti eu não posso tirar os olhos. Porque se eu tirar os olhos de ti, Lília, tu volta para o pecado. E é verdade. Nós, sem Jesus, nós voltamos para o pecado. Nós caímos. E Deus cuidou tanto de mim e do Paulo que hoje nós não perdemos a nossa casa. Nós não doamos, nós devolvemos o que é dele. Nós perdemos uma vez uma casa para o pecado. E essa casa é do Senhor. Tudo que nós temos, nós não saímos só com a roupa do corpo. Tudo que eu tenho agora nessa casa que a gente mora de aluguel, é tudo que a gente foi lá, comprou nos móveis usados, mas a gente é tão feliz. E tudo que a gente tem, é do Senhor. A minha casa hoje é do Senhor, a minha família é do Senhor. O nosso carisma que Deus colocou no nosso coração, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque quando você serve o Senhor, toda a tua família serve. E hoje existe amor. Muito amor. Muito amor. A gente se respeita, a gente se ama de verdade, a gente não dorme uma noite sem pedir perdão para o outro, a gente reza todos os dias junto, a gente não vai no mercado sozinho, a gente sempre vai junto, né, amor? Agora tem que ir, né? Porque da pandemia, então ela fica... Mas eu vou, porque se ela for, tchau pro cartão, né? Não dá. Então, mas... Vocês viram que sorriso apaixonado aí? Eu pedi para abrir um pouquinho. Vocês viram que sorriso apaixonado aí, ó? Depois de todos esses anos, a gente, né? É muito... Sorriso apaixonado. Deus realmente é capaz de transformar, né? A esperança jamais acabará por isso. Olha que transformação que Deus fez na vida deles. Eu queria, pra gente encerrar, que vocês mandem uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, bem rápido assim. Que mensagem vocês poderiam dizer para eles que estão ouvindo, que acharam que tinham perdido a esperança? Eu sempre falo e vou continuar falando isso. Não perca a esperança da tua família, não perca a esperança pelos aqueles que tu ama, não perca a esperança do teu casamento, não perca a esperança, porque talvez você até já desistiu, mas Deus nunca vai desistir. Volta o teu olhar, dobre o joelho e reze, porque aquele que reze, bota a sua causa na mão do Senhor, não tem causa perdida. Eu louvo e agradeço a Deus por esse programa, porque eu tenho certeza que nesse programa muitas almas vão ser salvas. Amém? Eu quero dizer para você assim, como diz a palavra, um dia todos poderão te abandonar. Teu pai, tua mãe, teus irmãos e irmãs. Mas Deus jamais vai te abandonar. Então não desiste da sua família. Acredite. Corra atrás. Dobra o teu joelho, lógico, a oração vai fazer a diferença, né? Porque um pai, uma mãe, um homem ou uma mulher que se prostra diante do Senhor, alcança as graças que tu não tem noção. Então não desiste da sua casa, não desiste da sua família. Lute. Porque se Deus fez, como Deus fez eu para a Lília e a Lília para mim, por mais que o demônio tentou nos separar, nos destruir, mas era um projeto, um sonho de Deus. E a tua família, a tua casa, os teus filhos,
é um projeto de Deus. É Deus que sonhou com esse teu relacionamento, com esse teu casamento, porque quando você casou, você fez uma aliança, não com padres, com os testemunhas, padrinho, não. Você fez uma aliança com Deus, e essa aliança está gravada no coração de Deus, e Deus vai cobrar dos seus. Então não desiste da sua casa, continue firme. Deus abençoe. Amém. Para a gente encerrar, depois nós vamos dar um jeito de mandar isso. Mande um abraço pro diácono Célio, para tua irmã, fale alguma coisa para eles. Eu quero agradecer. Obrigado, mana. Obrigado, Célio, por não desistir de mim, do Paulo. De mesmo nós no pecado, tu cuidou de nós. Aqui nós temos ao vivo, ó. Então você. Estamos aqui com o diácono Célio. Contigo é o seu melhor amigo. Não deixe de lutar. Não desista, pois tudo vai dar certo. Quando Deus está por perto, a vitória alcançará. Não desista, pois Deus está contigo. É o seu melhor amigo. Não deixe de lutar. Não desista, pois tudo vai dar certo. Quando Deus está por perto, a vitória alcançará. Lá no PHN, esse programa ele é parecido com o PHN. No PHN eles gravam um vídeo lá. Para nós aqui é ao vivo. Deus deu a graça, viu, de ser ao vivo. E aqui tá as pessoas, né, Diácono Célio, sua esposa, que perseveraram para eles estar aqui hoje falando de Deus. Queria que vocês falassem uma palavrinha para eles, para a gente encerrando, sobre esse trabalho que vocês fizeram. Suaram muito joelho no chão. Deu bastante trabalho, né? Nossa. Foram 2 trastes no começo, né? Não foi fácil. Mas a gente nunca desistiu. E você não pode desistir do teu irmão. Nós não desistimos deles. E cada vez que tinha um retiro, lá estava nós. Olha, hoje tem um retiro. Aonde? Tal lugar. O Paulo já não podia nem me ver. Ah, vamos. Botava dentro do carro e levava os 2. Eram os 2 com os filhos, era direto. Fizeram, olha, não foi 1 nem 2, foi muito. Retiro de primeira experiência, retiro de cura interior, retiro, mas muito, sabe? E eles tinham essa sede. Quanto mais eles iam, mais eles queriam. E foi isso que Deus nos surpreendeu, né? Deus muitas vezes a gente diz, a gente coloca o pé e Deus põe o chão, né? E foi o que aconteceu. Com o Paulo e a Lília não foi diferente, né? E Deus queria muito mais para eles. Deus queria muito mais. Não só para eles, mas para mim também. Que na época eu era só um coordenador. Eu jamais imaginava de eu ser um diácono. Mas Deus preparou, Deus trabalhou, foi indo. Trabalhou em mim e na Ana para que os 2 se transformassem. E ao mesmo tempo ele disse, também vou transformá-lo. Eu achava que já estava pronto, mas não estava. Porque nós vivemos uma construção todos os dias, né? É isso, né, Ana? É verdade. E a nossa luta foi grande, mas foi uma graça tão maravilhosa que a gente não viu o tempo passar. A gente só pensava assim, o que vai ser amanhã? Amanhã era mais uma tentativa de joelho no chão, de rosário, né? Mas Deus nos dava essa grande luta que Deus nos confiou. E assim, o mais importante de tudo isso é eu ver hoje minha irmã pregando para o mundo inteiro, né? Que não tem quem não viu a Lília já pregar, com a graça de Deus, né? Andando de avião. Quando que eu pensei isso? Eu nem andei de avião ainda. E a minha mana já andou de avião, já foi por tantas cidades, agora já me levou por tantas cidades, né? Para acompanhar eles nas pregações, então valeu, né? Assim eu digo para todos aqueles que estão ouvindo nós, não desista daquilo que Deus deu para você, não desista dos sonhos de Deus, que os sonhos de Deus é nós levar até o fim
o nosso casamento, a nossa família, entregar para Deus curados e junto de Deus, né? E Deus conta com cada um de nós. Deus conta. Deus contava comigo. Deus contava com nós dois. Para que a Lília e o Paulo pudessem realmente se converter. Conversão, na verdade, é todos os dias, né? Nós não podemos dizer que somos convertidos. Todos os dias é uma conversão, né? E é isso que está acontecendo conosco. Hoje estamos nessa luta juntos, né? Estamos juntos. Um apoia o outro, um ajuda o outro, e está vindo mais casal, né? E é uma benção, é uma graça. Deus preparou tudo e nos preparou uma comunidade, e hoje nós estamos aí para salvar famílias, salvar casamento, né? Que é o que mais precisa. Amém? Amém. Com a graça de Deus, hoje nós temos todos aqueles casais, né, que fazem parte dos casais adoradores, e a gente não desiste, que cada vez vem casais novos com problemas, com dificuldades, mas a gente está segurando nas mãos, orientando e rezando também, para que Deus também dê a cada um a graça de sermos todos curados, em nome de Jesus. Amém? Gente, estava bom, tenho certeza que estava ótimo. Quero que você coloque aí mande mensagem para nós depois, estava bom. Se a gente errou aqui, como falei, primeiro programa, ao vivo aqui, mas eu tenho certeza que o que Deus queria fazer esta noite, Ele fez e está fazendo. Que você permita que Deus entre na sua casa também, porque esse é o nome do programa, né? A esperança jamais acabará. E que Deus reavive em você a certeza de que Ele pode fazer algo diferente. Amém? Queria agradecer aqui, a gente teve alguns patrocinadores que nos ajudaram para a gente fazer esse telão aqui, ó. A gente tem que estar preparando aqui um estúdiozinho aqui para conseguir acolher as pessoas. E eu queria agradecer aqui o Moinho Atacadista que nos ajudou para que a gente construísse isso aqui. Queria agradecer também o Luca Fê, que também faz roupas aí para festas. Você pode alugar lá, né, Wilson? Isso está aqui atrás escondido. E fantasias, isso aí, Wilson. E eu queria pedir para você que quer nos ajudar, a gente ainda tem que comprar algumas coisas para arrumar aqui o ambiente, para evangelizar e falar de Deus. Se você sentir no coração que você pode dar uma ajuda para nós precisamos aqui comprar algumas coisas aí, nós estamos com coisa emprestada aqui, as cadeiras são emprestadas, gente. Tudo foi emprestado de loja aqui. Se o tapete é emprestado, gente, não é nosso. É tudo na graça de Deus. Então, se você quiser nos ajudar, tá? Ajude a gente, que entre em contato conosco, mande a mensagem aí no Facebook, que a gente entra em contato com você. Queria agradecer, muito obrigado, irmãos, de coração, obrigado pelo sim de vocês. Obrigado por vocês ser testemunho de Deus a cada dia. Deus tem muito mais para vocês, já falava na terça-feira lá para vocês. Deus tem muito mais para vocês. Pensa que a gente está ficando velhinho, pensando, vou começar, não vai aumentar. Deus quer muito mais e Deus tem projetos ainda para os filhos de vocês. Amém. Que eu sinto no meu coração, eu quero dizer isso. Deus, esse projeto não para em vocês. Filhos de vocês irão continuar com esses projetos. Amém. Sérgio, muito obrigado por ter escolhido lá, irmão, de coração. Um beijão no coração, tia da casa, obrigado, diácono, sua esposa, muito obrigado pelo sim de vocês. Obrigado você que participou conosco, que você compartilhe esse vídeo, mande para frente. E esse programa nós vamos fazer de 15 em 15 dias. Então na sexta-feira que vem não tem, na outra a gente volta. E o testemunho que nós vamos ter na outra também é muito forte mesmo. Amém, povo de Deus? Você que vai receber em casa no Facebook, compartilhe depois. Diácono, pode pedir a bênção final para nós aí? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de nós, por intercessão da nossa Mãe Maria, a bênção desse Deus maravilhoso e todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Não desisto, pois Deus está comigo, é o meu melhor amigo. Não deixo de lutar, não desisto, pois tudo vai dar certo. Quando Deus está por perto, a vitória alcançará.
Não desista, pois Deus está contigo, é o seu melhor amigo. Não deixe de lutar.